Está no ar o programa Dá-te a Conhecer. Bem-vindos ao Dá-te a Conhecer. Estamos de volta para mais um programa dedicado ao projeto Dá-te a Conhecer, dinamizado pela incubadora de empresas Open, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Na edição de hoje, vamos ao encontro de José Luís Vázquez, antigo alcaide do município de La Granja de San Ildefonso, em Espanha, que estava em funções quando foi celebrado o protocolo de germinação com o município da Marinha Grande e também quando foi criado o projeto Dá-te a Conhecer, do qual La Granja é município parceiro. De visita ao Concelho Marinhense, o antigo alcaide e agora procurador de Las Cortes e Vecino recordou as cerca de 2 décadas de ligação à Marinha Grande, elogiando a capacidade dos empresários locais que fizeram do Concelho líder mundial no que respeita ao setor dos moldes. Tenho a certeza de que os marinhenses não têm claro as grandes qualidades que eles têm que exportar, não só produtos, sino también estrategias. A capacidad marinhense de convertirse en líder mundial de un sector tan decisivo y determinante para la cotidianeidad y también para o futuro da humanidade, como es el sector del molde, eu creo que é muito importante y es exportable también la iniciativa que ha hecho posible el éxito de Mariña y también de otra ciudad portuguesa como Oliveira. É aí o aspecto mais importante. O humano é importante, as relações de pessoas é mais, é tão importante que para mim Marinha Grande é o espaço em donde mis feiras as desarrollo. Mas o mais importante para mim é isso. Mas o mais importante para mi comunidade é lo que de Marinha Grande pode aprender. Visité recientemente con o presidente dos empresarios de minha provincia y presidente y miembro de los empresarios de la España y de Castilla y León. Y a experiencia de los empresarios unidos de Mariña Grande en torno a esa investigación, a esa optimización do conocimiento compartido y concentrado en o Instituto Buoso de Tecnología é tan importante y tan ejemplar porque en España os empresarios exigen a las administrações, aquí en Portugal tamén, mas el éxito é que os empresarios exigen, pero tamén se unen non para exigir, sino para facer. E é moito importante. E é unha experiencia, unha iniciativa que pode ser moito interesante. En España, en Santo Ildefonso, é un espacio de éxito tamén. De éxito que requiere de consolidación para o futuro e non morrer de éxito. E por ello é muito importante crear alianzas, sinergias de complementariedad para con outros territorios de noso entorno. Por eso é importante esa experiencia que Mariña Grande nos enseña de crear alianza entre particulares, entre empresarios. É muito importante. Mariña Grande é líder mundial y a Granja de Balsaín es ejemplo mundial. Queremos complementar el liderazgo con la ejemplaridad, que eso nos puede enriquecer a ambos, haciéndonos garantizar estabilidad en el futuro. Los empresarios de Santo Ildefonso tienen muy interiorizado aspectos como la ecología. Las empresas más importantes de Santo Ildefonso tienen a gala invertir muchos millones de euros. Beresans, la multinacional Beresans de vidro, ha invertido muchos millones de euros, 9 millones de euros en los últimos 8 años para propiciar emisiones neutras a atmósfera. ¿Es incompatible a ecología con la economía? No. Beresans en Santo Ildefonso exporta más del 98% de lo que produce al extranjero. Beresans en Santo Ildefonso ha incrementado el empleo de 450 trabajadores directos a casi 700 en los últimos 10 años. Recordar, 10 años últimos, os 10 años da crisis, la peor crisis vivida
por Europa en los últimos 100 años, en La Granja y Balsaín, el empleo se ha incrementado con estrategias de ecología, muy importante. Y por tanto, esas experiencias, compartirlas entre empresarios, con registros de empresarios, ellos sí saben lo que es arriesgar su patrimonio, lo que es arriesgar su futuro y el de sus familias, y por tanto es una posibilidad muy eficaz de sensibilizar en que ecología y economía pueden ir de la mano de cara al futuro. José Luís Vasquez realçou ainda o trabalho feito na Marinha Grande, nomeadamente na incubadora de empresas Open, que considerou ser um verdadeiro viveiro de empresários, dando conta dos passos que serão dados neste sentido no município de La Granja, seguindo o exemplo desta cidade irmã. El novo presidente da Cámara, Samuel Alonso, una persona muy capaz, una persona muy sensible y con una gran experiencia como vicepresidente da Cámara y con una gran visión de futuro. A primera medida que va a poner en marcha, entre otras muchas, aparte de la experiencia vivida por el fuego reciente, va a ser la creación de un espacio de coworking para pequeños jóvenes empresarios. Claro, para Samuel Alonso, para el presidente de la Cámara, es muy importante que su municipio hermano le facilite el conocimiento da experiencia, pues aprenderá de los errores, dos problemas que ha vivido a incubadora de Mariña. La incubadora de Mariña es un ejemplo de interés, en donde se pone de manifiesto, donde se evidencia que un empresario invierte siempre para obtener más rendimiento. Nunca gasta, un empresario nunca gasta, siempre invierte, porque de aquel dinero que destina, siempre retorna multiplicado. Es importante, aquel que crea que un empresario solamente es empresario para enriquecerse, se equivoca. Y lo dice un socialista. Un empresario es empresario si es empresario para crear riqueza y generar empleo. Eso es un empresario del siglo XXI. Por eso, a incubadora es importante, porque hace a las empresas más fuertes, genera más empleo, las hace más competitivas, porque en el intercambio de ese conocimiento que en torno al vivero se propicia, se genera oportunidades de crear más empresarios. Un empresario no se forma en universidades, un empresario no se forma en la escuela, un empresario se forma en la vida. Por supuesto, la escuela es importante. Ver cómo los nenos y las nenas da escuela de Mariña Grande, de Vieira, visitan la incubadora, e invertir en crear empresarios. Ver cómo os químicos da universidade, os engenheiros da universidade visitan la incubadora e invertir en que se inocule el veneno do empresario. E o empresario se complica a vida. É máis fácil ser funcionario, como sou yo. Yo non teño problema. Soy funcionario, voy a traballar a las 8, salgo a las 3, terminé. Mas un empresario, cuando llega una crisis, se arriesga su futuro, su pan. Y por tanto, ser empresario tiene que ser vocación. Y la vocación no puede estar al arbitrio das ocurrencias. Y hay que formar desde pequeño. Esa es la experiencia que quieren mi presidente da Cámara, que quieren los presidentes dos empresarios de Segovia y de Castilla y León, importar a nuestra tierra. Porque es muy importante en una tierra despoblada como Castilla y León, en donde el gran problema do planeta es su propio final do planeta, utilizar el gran territorio para asentar generación de riqueza. Solo genera riqueza os empresarios. Os políticos sentamos as bases para gerar riqueza, o no. Os traballadores participamos das iniciativas das empresas. Por tanto, es muy importante tener bons empresarios. Y por eso es muy importante o viveiro, é muito importante a iniciativa do presidente de miña Cámara de creación de ese coworking, de ese espacio de creación de pequeñas iniciativas empresariales. Es muy importante. Beresans es muy importante, mas non é
a garantia de futuro. José Luís Vasquez falou também ao Date a Conhecer sobre os 3 elementos-chave que ligam os municípios irmãos de Lagranja e Marinha Grande, explicando por que motivo elegeu São Pedro do Moel como destino de eleição para passar as suas férias. O antigo alcaide considerou ainda que, na medida em que Lagranja pode aprender com os bons exemplos da Marinha Grande na área económica, também o município marinhense poderá colher bons ensinamentos no que concerne ao turismo, olhando para a realidade do seu concelho. 3 cosas. A primeira, Marinha Grande y Santo Ildefonso tienen 3 identidades comunes. As tienen desde el siglo XVIII. Nosos piñales, noso vidro e noso patrimonio. La historia en Mariña Grande ha feito moita injusta con su patrimonio. É un patrimonio moito agredido. Mais as cámaras recientes, as últimas cámaras en los últimos 23, 25 anos han traballado mucho en recuperar patrimonio. E os mariñenses tienen que estar moito orgullosos. Hoy son un ejemplo de cómo recuperar una identidade para proyectar. Porque hoy Mariña Grande es potente en torno al molde porque tiene un pasado en torno al vidrio. Y tiene un pasado en torno al vidrio porque tenía una masa forestal que era el combustible y una materia prima que era la arella. Quien olvida su pasado pierde las oportunidades que un molde tiene que tener en sus transiciones do futuro. Porque igual que hubo una transición do vidrio a molde, el molde tendrá una transición. Por eso es muy importante o viveiro. É muito importante todo o que he intentado falar e transmitir. Por que veño yo aquí? Segunda cuestión. Veño yo aquí ahora por algo distinto a antes. Antes venía porque hace muchos años, cuando empecé a venir, yo tenía muy poquitos días de feiras, muy poquitos días de vacaciones. 5 o 6 días de vacaciones. Era una garantía venir aquí y no encontrarme a ningún granjeño o vecino de Balsaín, porque era desconocido para ellos este paraíso. Hoy ya no. Hai moitos vecinos da Granja e Balsaín que fican aquí sus feiras. Porque claro, eu non puedo contenerme decir o bonito que é este lugar. Este lugar é bonito, é calmo, moito bello. Outra identidade con a Granja e Balsaín, a belleza. La belleza deste lugar é increíble. A belleza natural das playas, de sus montes, de su gente. A gente deste lugar é moito hospitalaria, outra identidade con a gente do real sitio. E, por tanto, a segunda, este lugar é mellor para descansar, para mí, e cada vez máis para moita máis gente. As posibilidades de intercambio en torno ao turismo, a terceira pregunta. Para nós, Mariña Grande é unha oportunidade en el sector empresarial. Para Mariña Grande creo que en torno al sector del turismo tiene muchas oportunidades que aprovechar y muchos errores que no cometer. Mariña Grande, sus playas, Playa de Vieira o San Pedro de Moel, el patrimonio en torno al vidrio, puede ser una oportunidad de futuro que no puede romperse como la gallina de los huevos de oro. Tiene que cuidarla, tiene que aplicar cánones de calidad, tanto en la ejecución de las iniciativas como en la prestación de los servicios, porque la llegada multitudinaria de visitantes no é o futuro de un turismo de calidad y de excelencia. Y ahí tiene que traballar y tiene en la Granja e Balsaín, humildemente, una oportunidad de encontrar en torno a la excelencia de a prestación dos servicios una oportunidad sostenible de futuro en otro sector, que es el del turismo, el patrimonio e o medio ambiente. O pinhal, o vidro e o património são assim os 3 pontos de ligação entre Lagranja de São Ildefonso e a Marinha Grande, tal como afirmou o antigo autarca espanhol. Também Cidália Ferreira, presidente da Câmara da Marinha Grande, realçou esta trilogia, bem como os laços de amizade e solidariedade que existem entre os 2 municípios irmãos. Marinha Grande tem uma história muito bonita com Santo Ildefonso de Lagranja há muitos anos, naquilo que é a germinação destas 2 cidades. Ainda há pouco tempo estivemos juntos em Oliveira das Meias para promover aquilo que é a essência da nossa terra, daquilo que tanto nós como Santo Ildefonso nasceu, que é o vidro
e promovê-lo a património da humanidade. Esse é um projeto grande que une 3 municípios, o da Marinha Grande, o de Oliveira das Meias e o de Santo Ildefonso de Lagrange. E eu acho que é nestas questões que nos devemos focar neste momento, porque todo o resto nós vamos conseguindo fazer com esta relação de irmãos que temos com este território. As pessoas não dão muito por isso, mas muito daquilo que nós fazemos nos nossos museus, muitas das exposições são feitas em conjunto com Santo Ildefonso de Lagrange. As nossas técnicas, os nossos funcionários das autarquias trabalham com os funcionários da autarquia de Santo Ildefonso de Lagrange e do próprio Centro de Vidro de Santo Ildefonso num trabalho de ligação frequente e de articulação. E é por isso mesmo que muitas vezes nós temos esta projeção também internacional, que nos é dada nesta excelente parceria que existe entre os 2 museus. Depois há muitas outras coisas que vamos fazendo, dando a conhecer aquilo que é a Marinha Grande e também aquilo que é Santo Ildefonso. Eu pude observar, na última vez que estive em Santo Ildefonso, aquilo que não é tão marinhense, mas que é tipicamente português, que foi a primeira vez que em tantos anos, porque existe uma praça de touros naquele local, foram os nossos forcados de Coimbra e foi a primeira vez que em Santo Ildefonso foram vistos forcados, porque as touradas lá são um pouco diferentes das nossas. Portanto, esta ligação entre estes 2 países, mas entre estas 2 cidades que são verdadeiramente irmãs, porque quando estamos em Santo Ildefonso somos recebidos como se de lá fôssemos, e quando vem alguém de Santo Ildefonso recebemos com esse mesmo carinho, ajudam-nos também a que no resto do nosso país seja conhecido Santo Ildefonso e, por sua vez, também temos consciência que a Marinha Grande se projeta assim para a Espanha. Dentro daquilo que são os projetos culturais, é também uma das apostas que teremos que fazer no futuro, que temos vindo a conversar sobre isso, e também na preparação de voltar a levar àquelas zonas até aquilo que é a nossa gastronomia, que é uma ambição da nossa confraria da Sopa do Vidreiro, que muito tem falado também nesse aspecto. Portanto, ligamos tudo, aquilo que é a cultura, aquilo que é a gastronomia, mas sobretudo aquilo que é a amizade que existe entre estes 2 povos. Eu não me posso esquecer que no período em que nós tivemos o incêndio em 2017, o alcaide, na altura alcaide, agora procurador, o José Luís Vasques, se deslocou imediatamente para a Marinha Grande para estar ao nosso lado, nos apoiar e nos dar o conforto de irmãos. E eu acho que isso que é sobretudo aquilo que é mais importante e mais bonito, é esta relação de humanidade que existe entre estes 2 territórios. Em resposta ao repto de José Luís Vasques de que seria interessante exportar a forma de trabalhar dos empresários marinhenses, Joaquim Menezes, presidente da incubadora de empresas Open, diz ver esta ideia com bons olhos. A ideia parece-me muito boa e nós, de certa maneira, temos andado a tentar semear, digamos, esse vírus. Normalmente junto dos nossos colegas e concorrentes estrangeiros, com quem reunimos muitas vezes, não é, ao longo do ano, no âmbito da Associação Internacional dos Fabricantes de Moldes e Ferramentas Especiais, e são unânimes, de certa forma, em reconhecer que nós temos uma capacidade de trabalhar em conjunto muitíssimo grande e que lhes falta, por vezes, essa competência, diria eu. E nessa perspectiva nós já o fazemos, não é? E tentamos em todas as nossas iniciativas, ao nível da indústria de moldes, fazê-lo cada vez mais e fazê-lo de forma perfeitamente aberta em todo o mundo. Joaquim Menezes, impulsionador do projeto Dá-te a Conhecer, que visa o estabelecimento de uma rede de parceiros dentro e fora do país, com vista ao desenvolvimento de ideias, à estruturação de negócios e à promoção da criação de empresas, através da partilha de experiências e também do empreendedorismo local, realçam muito o que é feito num município de pequena dimensão territorial como a Marinha Grande, mas com elevada projeção em vários domínios. Eu penso que é mesmo quase único
Numa cidade principalmente tão pequena como a Marinha Grande, nós pensamos que Marinha Grande é grande. É grande em muitas coisas, mas não na dimensão, na população, etc. E, portanto, como um centro relativamente pequeno à escala mundial, eu acho que nós somos exemplares em tudo aquilo que conseguimos fazer em redor das nossas necessidades de caráter tecnológico, porque a indústria de moldes impõe fundamentalmente um investimento constante em tecnologia, em saber, em competências, etc. E isso os empresários de moldes da Marinha Grande tiveram capacidade de se reunir e de se unir para fazer aquilo que hoje rodeia a nossa atividade. Seja a Cefamol, primeiro, que está a fazer agora 50 anos, o Centinfo, o Semfim, a Open, o CDRSP, que é já uma filha do Instituto Politécnico de Leiria e que esse mesmo Instituto Politécnico de Leiria nasceu também de um grande impulso que lhe foi dado pela indústria de moldes marinhense em diversos congressos da indústria de moldes. E, portanto, digamos, há um conjunto alargado de atividades aqui que são, ou de polos de saber, que são, enfim, influenciados pela nossa capacidade em unir e juntar pessoas à volta das ideias. O Data e Conhecer de hoje fica por aqui com este exemplo de que a ligação entre os territórios não se esgota na sua história comum e que é possível ir mais além, através da exportação e importação não só de bens, mas também de ideias, experiências e boas práticas. Voltaremos em breve para dar a conhecer o trabalho que está a ser feito no âmbito desta iniciativa da Open, oportunidades específicas de negócio em parceria com um vasto leque de municípios e outros parceiros. Até lá! Dá-te a conhecer.